Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estarmos aqui, eu e nosso querido irmão Jairo, como ele já disse, desde o início, acompanhando o trabalho dessa maravilhosa casa, desse ponto de luz, de onde são emanadas energias que se juntam das outras casas, de outros templos, onde se fala em amor, onde se pratica o amor. É o remédio para a humanidade. Uma humanidade ainda tão longe do ideal sob o ponto de vista da aprendizagem do amor e que depende dessa energia, desses pontos de luz, desses pontos de energia espalhados pelo planeta para se manter e, quem sabe, se estimular a mudar o padrão vibratório, para que a Terra seja mais justa, para que a violência gradativamente se acabe, desapareça de uma vez por todas. Então esse é o ambiente onde circula essa energia do amor. E é muito significativo para todos nós seres humanos a existência de pontos de luz como este. Então eu cumprimento em seu nome, Solange, todos os tarefeiros, todos os frequentadores dessa casa, a todos os nossos queridos e queridas irmãs desencarnados que também participam dessa tarefa, a irmã Anastácia, por mais um ano, 15 anos de atividade, 15 anos de trabalho. E conforme o nosso querido irmão Jairo já disse, é uma honra para nós, e repito, é uma honra para nós dois estarmos aqui nessa comemoração. Então, o tema que trago hoje para a nossa reflexão é só um momentinho, deixa eu fazer uma consulta. Eu estou combinando com a Solange o tempo, por isso eu fiz uma paralisação. Então eu trago para a nossa reflexão alguns pontos dos pensamentos maravilhosos de Leon Denis. Quando nós pensamos lá no início do Espiritismo, obviamente, a primeira imagem que nos vem, inclusive já foi bastante salientada pelo nosso irmão Jairo, é Allan Kardec, obviamente, é o organizador. Vejam que eu conjugo o verbo sempre no presente. É o organizador, não foi. É, continua sendo. Da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é fechada, ela continua a evoluir, né? Então ele está, obviamente, lá no topo, mas ao lado dele nós visualizamos mais duas figuras fundamentais: Gabriel Delane e Leon Denis. Os três começaram, obviamente, em seguida já foram agregando outros nomes e chegamos aos nomes mais próximos de nós, aqueles espíritas que reencarnaram aqui no Brasil, né? Não preciso citar os nomes, todos nós sabemos, mas lá no topo estão esses três nomes, e cada um com uma missão diferente. O Allan Kardec como organizador geral de todo o processo, o Gabriel Delane, que focou o espiritismo científico, e o Leon Denis, que focou o espiritismo filosófico. Portanto, eu sempre ressalto que uma coisa que eu observo no meio espírita é que esses dois ícones do espiritismo, eles são muito pouco estudados. As obras deles são pouco lidas. Isso é uma constatação baseada em muitas observações, em muitas casas, em muitas cidades diferentes. Então eu chamo a atenção para a importância. E eu vou destacar um ponto. Um ícone do espiritismo também reencarnado, que reencarnou no Brasil, Eurípides Barçanufo, né? Nós precisamos conhecer muito dele, devemos. E a obra magnífica que ele fez em apenas 38 anos de existência do corpo físico dele. 38 anos. Com 38 anos ele desencarnou em 1918 pela gripe espanhola.
a pandemia que nós tivemos 100 anos antes da Covid. E que 75 milhões de pessoas no mundo desencarnaram. A Covid desencarnou 10% disso, ao redor de 7 milhões e 500 mil. E lá no tempo em que a população da Terra era 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Então, e o nosso querido Eurípides Barçanufo desencarnou fazendo o quê? Ajudando a cuidar dos doentes, que morriam, desencarnavam numa velocidade impressionante e ninguém sabia do quê. Então ele contraiu a enfermidade e desencarnou. Mas quando Eurípides não nasceu em berço espírita, ele era católico, um católico participante do processo católico, da doutrina católica, religião. Que já no catolicismo ele construiu uma obra fantástica, ele era vicentino, uma obra fantástica. Mas um dos tios dele, tio Mariano, era espírita. E o tio Mariano, quando os dois se encontravam, eles gostavam de conversar sobre religião. O tio Mariano colocava as posições dele espíritas e o Eurípides confrontava, contra-argumentava. E com o passar do tempo, o tio Mariano, ele falou mais ou menos assim, puxa, estou desanimado, porque não dá, ele sempre ganha de mim. Não dá para conversar com ele, ele sempre me coloca lá embaixo. Aí um dia ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele chegou, começou a puxar a conversa, ele falou, Eurípides, hoje nós não vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou te dar um presente. Puxou um livro e entregou para Eurípides. Eurípides olhou, abriu, viu isso e começou a ler. Era assim, final de tarde. Começou a ler. E ele estava dormindo no mesmo quarto do tio Mariano. E o tio Mariano disse que ele acordava lá pelas tantas, olhava Eurípides e lá lendo. De madrugada, Eurípides lendo. Chegou na manhã seguinte, Eurípides terminou de ler o livro. Aí ele começou a ler de novo. E após a leitura, ele tornou-se espírito. Que livro será esse? Depois da morte. Autor: Leon Denis. Entenderam? Eu sempre coloco isso no início da palestra para ressaltar a magnitude da obra dele. É uma obra maravilhosa. Vocês verão que eu pensei de algumas obras dele, alguns pontos, óbvio, é resumo. Né? Isso aqui é uma palestra que tem tempo para terminar, um tempo relativamente curto, não é um seminário, que a gente possa ficar mais tempo falando. Então, por isso que eu pensei algumas coisas, e algumas delas são emocionantes, porque eu digo, além dele escrever de uma forma profunda, ele escreve de uma forma poética, que emociona, ele até arrepia, até enche o olho de lágrimas. Tão linda é a forma dele escrever. Então eu coloquei alguns pontos, né, sobre o espiritismo, sobre a visão dele sobre as outras religiões, sobre a educação, etc, etc, e termina com a visão dele sobre a morte. Então, eu fico olhando no relógio, olhando aqui na velocidade, vai chegar um momento que não se preocupe, eu vou pular alguns slides, mas o último eu não vou deixar para trás, que é sobre a morte. Combinado? Então, sobre o espiritismo, o que ele coloca? Ele coloca muito, mas eu tirei algumas palavras. A doutrina dos espíritos aparece como um raio consolador. Vejam bem, raio consolador, como um novo sol, levantando-se sobre um mundo de escombros e de ruínas. Leon Denis nasceu em 1846 na cidade de Fourches, na França, e desencarnou em 1927 na cidade de Tours, na França, onde ele viveu. Basicamente, ele viveu o tempo todo. Então, vamos nos situar no tempo. Então, ele escreveu no final do século XIX, começo do século XX. Em 1927, ele desencarnou. Se a gente analisar a Terra hoje, será que ela não está assim ainda? Vamos pensar sobre a ótica moral, não é material. Né? Então, melhorou muito pouco. Muito pouco. O tempo passa, a tecnologia evolui,
a ciência evolui porque o ser humano tem um grau de inteligência suficiente para nós estarmos onde nós estamos, mas esse mesmo grau de inteligência poderia também atuar no lado moral. Ambos são importantes para a evolução do espírito, mas o moral é mais, né? Sem dúvida nenhuma, é fácil compreendermos isso. Então essa visão ele já tinha. Então a obra dele, mesmo que tenha sido escrita no final do século XIX, início do XX, ela é atual, muito atual. Vocês verão. Num outro ponto, em meio ao grande drama que atormenta o mundo, muitas almas se entristecem e os pensamentos voltam-se para o além, ávidos de consolação e de esperança. É algo como se fosse instintivo no espírito. Eu nem diria só o espírito humano, porque tem pesquisadores, cientistas da área da etologia, que é uma área da biologia, que é o estudo do comportamento animal, que inclui nós, porque nós somos animais, né? Até que se mude, nós somos animais. Então, dentro da história do Homo sapiens, que é o nome científico nosso, do ser humano, que é uma história que tem ao redor de 200 mil anos, aconteceram 3 momentos muito importantes, que seriam 3 revoluções, digamos assim, dentro do processo evolutivo da humanidade. A revolução cognitiva, há 70 mil anos, foi quando nós começamos a enterrar os mortos, começamos com as questões voltadas às artes, a fazer aquelas figuras, aqueles desenhos na pedra, na rocha. Foi quando nós começamos a sentir que poderia existir algo além da matéria. Não que na época nós tenhamos dito, nossa, deve existir algo além da matéria. Isso não é assim. Mas é uma questão instintiva, sabe? É instintiva, que vem de dentro. E por que eu disse isso? Porque tem uma grande pesquisadora, uma senhora inglesa, Jane Goodall, que ela estuda o comportamento de chimpanzés. Ela já está com uma idade de corpo físico bastante avançada, então ela não vai mais para a selva, mas ela viveu no meio dos bichos. E ela diz que ela percebe, é uma cientista de renome internacional, que ela percebe já nesses animais algo que os liga ou que além da matéria. Ela conhece, se um chimpanzé pisca, ela sabe por que ele está piscando, entendeu? Exagerando um pouquinho. Então ela percebe, às vezes, eles assim, com o olhar no espaço, ou admirando algo da natureza, uma cascata, por exemplo. E isso tem nexo? Tem nexo. Quando a gente estuda no espiritismo o processo de evolução do espírito, tem todo o nexo. Então é por isso que isso aqui não é de agora. Voltam-se para o além. Não, tem que ter uma explicação. Qual é o sentido da vida? Pronto, eu coloquei uma pergunta clássica, que todos nós, em um determinado momento, já fizemos para nós mesmos. Qual é o sentido da vida? Principalmente quando nós estamos diante de grandes dificuldades, de grandes dores. Mas a vida tem um sentido. O Espiritismo tem esse objetivo, nos mostrar qual é o sentido da vida. Se nós passarmos toda essa encarnação tendo nascido em berço espírita e desencarnado em berço espírita, sem compreender o sentido da vida, terá valido muito pouco a gente ter sido espírita. Isso é uma questão prática. Porque não adianta a gente despejar toneladas de conceitos teóricos sem que nós tiremos desses conceitos teóricos aquilo que vai servir vai contribuir com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com o preenchimento do nosso vazio existencial, com o consolo às nossas dores. Não existe outra forma. Somente as verdades consolam. E as verdades estão além da matéria. Elas não estão na matéria. Então essa é uma reflexão fundamental. Então essas poucas palavras aqui significam muito, muito, né? Que são, conforme eu já disse, resumo. O Espiritismo não é somente uma ciência de observação, mas também de sentimento e de amor, pois que se dirige ao mesmo tempo à inteligência
e ao coração. Isso aqui é o título da obra, de onde eu tirei isso aqui, está aqui, ó, No Invisível. É uma das obras de Leon Denis. A humanidade, cansada do dogmatismo religioso, cansada, atormentada pela necessidade de saber, volta as suas vistas para a ciência. Aguarda o seu veredicto definitivo, que lhe permitirá orientar seus atos, fixar suas opiniões e crenças. Mas não volta a atenção para o Espiritismo? Como assim ciência? O Espiritismo é o quê? Não é religião dogmática. Então nós temos que fazer essa diferença e tomarmos cuidado para não dogmatizarmos o Espiritismo, porque nós temos essa tendência. Nós, seres humanos, temos essa tendência. Porque nós já trazemos enraizado lá no nosso perispírito, no nosso inconsciente, séculos de contato com as doutrinas dogmáticas. Que são ruins? Não são ruins. Mas uma criança não entra na escola no primeiro ano do ensino fundamental e fica 20 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Não é assim? Passa para o segundo, adquire conhecimentos do segundo, passa para o terceiro, e assim vai até chegar lá a pós-graduação. Então a evolução da humanidade pressupõe isso. Então as doutrinas dogmáticas continuam importantes para uma fração significativa da humanidade. Mas quando nós atingimos um determinado nível de compreensão, já não nos preenche mais. Por isso que eu digo, a gente não critica de forma alguma o Espiritismo, pelo contrário, elogia todas as doutrinas. Que todas são boas, todas têm o seu objetivo. Não é? E vocês verão que Leon Denis pensa da mesma forma. Já. Então o Espiritismo é ciência, filosofia e princípios morais religiosos, princípios morais evangélicos. Que eu prefiro usar dessa forma porque Leon Denis, Gabriel Delany e Allan Kardec, eles não usam a palavra religião para identificar o Espiritismo. Para quê? Para não confundir com o dogma. Nós temos liberdade para usarmos as palavras que quisermos. Não tem problema nenhum. O Kardec já deixou bem claro isso. Mas para não confundir, porque o Kardec é muito prático, ele é muito objetivo. A gente não pode confundir. Né? A gente não deve confundir uma coisa com a outra. Então a religião, o processo religioso dogmático, não se coaduna com a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito diferente. É fundamental que nós saibamos disso. Bem, dia virá em que todos os pequenos sistemas acanhados e envelhecidos fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Ele usa também muito essa palavra síntese, né? Você juntar tudo para entender o todo, certo? Vocês verão essa mesma palavra quando eu falar da questão da visão das outras religiões. Então, olha, vejam bem, ciências, filosofias, religiões divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do Espírito, o reinado do conhecimento. É esse o nosso caminho. O Espiritismo, se faltar um desses três pilares, não é Espiritismo. Então, por isso que eu digo, nós precisamos tomar cuidado. Sobre as outras religiões, em realidade, no seu princípio, no seu elevado objetivo, todas as crenças são irmãs. Aquilo que eu já falei há pouco. Elas convergem para um único centro. Todas convergem para um único ponto. Nós andamos por caminhos diferentes e chegaremos no mesmo lugar. É isso que é importante nós termos consciência. Da mesma maneira que a fonte límpida e o regato murmurante, olha como ele é poético, vão finalmente se juntar no vasto mar, o brahmanismo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e seus derivados, sob suas formas as mais nobres e as mais puras, poderiam se juntar em uma ampla síntese, e suas preces
se unindo às harmonias dos mundos, se transformariam em um hino universal de adoração e de amor. É isso que nós precisamos. Mas nós estamos vivendo em 2023, depois de Cristo, com intolerância religiosa, com preconceitos das mais distintas ordens. Então é vergonhoso para a humanidade. É vergonhoso que nós tenhamos preconceitos do jeito que nós temos. É uma vergonha. Semana passada, não sei se vocês acompanharam o noticiário, houve uma reunião na ONU com representantes de 190 países. Assunto: intolerância religiosa. Esse foi o tema discutido lá. Porque quando a gente pensa que judaísmo e islamismo é o que está frente a frente lá na faixa de Gaza. Tá aí um exemplo prático que está acontecendo agora. Aquela carnificina com dois grupamentos religiosos distintos. Meu Deus do céu! Não é possível. A gente vê, por exemplo, atos racistas todos os dias. Homofobia todos os dias. E está tudo bem. Como diz Joana de Ângeles, a humanidade vive distraída com a matéria e vai banalizando tudo isso. Então veja a visão do Espiritismo, porque isso aqui é o Espiritismo, porque ele é um dos ícones do Espiritismo, conforme eu já disse. É muito diferente, o Espiritismo é diferente. Veja que coisa maravilhosa isso aqui. Foi inspirando-me nesses sentimentos de ecletismo espiritualista que me aconteceu muitas vezes associar-me às preces de meus irmãos de diferentes religiões. Assim, sem me ligar às fórmulas em uso, nesses meios, eu pude orar com fervor, tanto nas majestosas catedrais góticas, quanto nos templos protestantes, nas sinagogas e mesmo nas mesquitas. Veja o que vem agora. No entanto, minha prece adquire ainda mais alcance e ardor à beira do mar, quando ela é acalentada pelo ritmo das ondas, sobre os altos cumes, perante o panorama das planícies e dos montes, sob a cúpula das florestas e a abóbada constelada das noites, céu estrelado, O templo da natureza é o único verdadeiramente digno do eterno. Olha a visão, século XIX. Olha a visão profunda desse grande Leon Denis. Bem, sobre a evolução espiritual. Isso aqui é muito, ele faz uma analogia interessante. A verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Matou o charada. Agora vem a analogia. Tudo o que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até ao íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências. Eu coloquei aqui o significado de concupiscências, que não é uma palavra comum no nosso dia a dia, Então, é grande desejo de bens ou gostos materiais. Finalmente, as suas misérias morais. É isso que eu falei para vocês. Intolerância religiosa é o quê? É isso. É isso. Não tem cabimento, não tem nexo. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo do iluminismo francês, da Revolução Francesa, ele é visto como a obra dele, pelo Espiritismo, ela tem uma importância muito grande sobre a ótica, principalmente sobre a ótica educacional.
E ele tem um livro chamado Emílio. Esse livro é considerado a primeira obra de filosofia da educação do Ocidente. E lá na primeira página, ele escreve assim: venha ao encontro de Leon Denis. Tudo é certo saindo das mãos do Criador. Tudo se degenera nas mãos do homem. Então ele demonstrava uma grande preocupação em relação ao espírito reencarnante, que ele chega para nós como se ele dissesse assim: estou aqui de novo, primeiro com o papai e com a mamãe, né? Papai e mamãe, estou aqui para que vocês me ajudem a continuar meu processo de evolução, que não foi muito bom no anterior. Eu espero ter um aproveitamento melhor nesse. Né? Só que não é bem isso que nós estamos fazendo. Né? Nós, seres humanos do planeta Terra, óbvio. Tudo que eu disser aqui é de seres humanos do planeta Terra. É óbvio que tem uma enorme quantidade de educadores, sejam os pais, seja o professor, seja quem for, que faz tudo certinho. Mas de maneira geral nós estamos falhando. Não estivéssemos falhando, nós não teríamos tantos crimes como a gente observa. Né? Então essa desordem no planeta se deve a uma falha do processo educacional. Porque aí eu vou e coloco uma outra frase que está lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, em que ele escreveu: somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Não fiquemos sonhando com milagres que não vai acontecer. Quem está pensando que vai acontecer milagre, é melhor esperar sentado, porque senão cansa de pé. Não vai acontecer. A gente precisa prestar atenção nessas curtas frases, poucas palavras que os nossos mestres colocam. Nós confiamos ou não confiamos em Allan Kardec? Somente a educação. Não existe outra forma de evoluir. E nós, terráqueos, estamos falhando, e muito, nesse processo. Os males do nosso tempo provêm de nós persistirmos em viver de um ideal que se tornou estéril. E até a maior parte das vezes sem nenhum ideal. Ainda que o universo abra ao pensamento seus horizontes infinitos. O império da vida, estrada prodigiosa, da qual tudo nos convida a subir os degraus. A gente reclama: nossa, a vida é dura, nossa, que calor, puxa vida, tudo é difícil, qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim, para onde eu irei, quem sou? Mas então, vamos nos esforçar para a gente começar a subir esses degraus aqui? Ah, mas é difícil subir, eu não consigo. Ah, você sabe por que a gente não consegue? Porque a mochila kármica aqui no ombro está pesada. Né? Ah, mas eu aprendi lá no Espiritismo que a vida é eterna, então não tem pressa. A vida é eterna mesmo, por que eu vou ter pressa? Aí você diz: mas você não está reclamando da vida? Então, para aliviar, você tem que subir degrau. Cada degrau que a gente sobe é um pezinho a menos, mas para subir tem que tirar o peso. O peso seria o quê? Os males que nós pensamos, falamos e praticamos. A gente vai enchendo a mochila, aí vai pesando. Ah, não aguento mais o peso. Mas tire. Mas como que eu vou tirar? Eu não consigo levar o braço. Qual que é o remédio mágico? Amor. Né? Certo? Resumindo, poderia usar outras palavras. Amor. Ame. Quando a gente ama, então cai uma pedrinha. Nossa, agora está mais leve. Então tenta subir o degrau. Subiu. E assim é. A sequência será sempre essa. Quanto mais nós amarmos de verdade, como Jesus nos ensina, mais leve ficará o nosso fardo. Por isso que tem muita gente que chega e fala assim: ó, o senhor mesmo, nosso mestre, né? Ele colocou as questões da idade do corpo físico e disse: mas eu não reclamo mesmo. É assim, né? Porque ele tem consciência. Muitos de nós temos consciência disso. Então, cabe a nós mudarmos a realidade. A nossa realidade cabe a nós, com a ajuda, obviamente, do entorno. Em meio ao nosso século atormentado, sob o golpe de provas sofridas, o pensamento se inquieta, a consciência desperta. Olha, isso aqui é fundamental, o despertar da consciência. Pergunta-se para que tantos progressos materiais
Se o homem não é senão mais infeliz e mais propenso a fazer o mal, então é a ilusão da matéria. É a ilusão da matéria. Para a humanidade, o ter está aqui em cima e o ser está lá embaixo. Então o grande desafio é inverter isso. E está difícil inverter isso. Está difícil. Mas eu falo assim, mas vai dar tudo certo. Vai, claro que vai. Não significa que é daqui 2 décadas, 2 séculos. A gente pode, nós, do jeito que nós estamos seguindo, a gente pode destruir esse planeta e deixá-lo inviável para a vida biologicamente falando. E aí? E a vida continua. A gente só vai ficar com esse peso, né? A gente chega lá no plano espiritual. E aí, meu irmãozinho, belo trabalho, hein? Conseguiram destruir uma morada da casa do Pai. Acabou com a terra. Conseguiram destruir uma morada na casa do Pai. Mas tudo bem, eles não vão falar com essa braveza que eu estou falando, né? Vai colocar com muito amor, muito carinho. Meu querido irmãozinho, o que você aprendeu ajudando a destruir aquela morada da casa do Pai ali? E a vida continua, a gente vai reencarnar no outro planeta. Há bilhões, trilhões de planetas na casa do Pai, de moradas. Ou volta para tentar consertar. Ou tentar consertar. que não vai ser fácil, né, mano? Olha que você bacana isso aqui, ó. Soergueram-se os véus da morte, e em lugar de uma face lúgubre, o que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. Ou seja, o Espiritismo mostrou, para nós, mostra que a morte não existe. Agora, será que nós espíritas acreditamos nisso? É uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. É normal que nós não tenhamos interiorizado totalmente. É normal. Porque realmente é complexo. São milênios iludidos com a tal da morte. O Espiritismo mostra que não existe. Né? Então esse é um ponto importante. Mas ele nos mostra que realmente não existe. Falaram as almas através da mediunidade. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastantes dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável como pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecido pelas fulgurações da misericórdia divina. Lembre-se de que a vida física é curta. Enquanto ela dura, esforce-se para adquirir o que veio procurar nesse mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Nós estamos aqui reencarnados só para isso aqui, ó, nada mais. Só que a gente, normalmente, 70% da humanidade, conforme números colocados na própria obra de André Luiz, ao redor de 70% entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? Estamos distraídos pela matéria. Né? Como diz, repito, a grande psicóloga do Espiritismo, Joana de Ângeles. Possa o seu ser espiritual daqui sair mais puro do que quando aqui entrou. Acautele-se das armadilhas da carne. Reflita que a Terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos abandonam a alma no assalto perpétuo. E nós sabemos disso. Mas de teóricos, o umbral está assim, ó, lotado, derramando. Não basta a teoria. A teoria é importante, mas se não for levado para a prática, não vale nada. Lute com coragem contra as paixões vis. Lute pelo espírito e pelo coração. Corrija seus defeitos. Adoce seu caráter. Fortifique a sua vontade. Que seu pensamento se afaste das vulgaridades terrestres e escape para o céu luminoso.
Lembre-se de que tudo que é material é efêmero, é passageiro, é ilusão. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios desmoronam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis se apagam. Tudo foge, tudo se dissipa. Se a gente pensa aqui, os impérios desmoronam, vou dar um exemplo prático para vocês. Se a gente pegar ao longo de toda a história da humanidade, os grandes poderosos sob a ótica militar reduziam ao denominador comum temporal. Hoje, quem é a maior potência militar do mundo? Os Estados Unidos. E econômica também. Mas se a gente trouxer todos os exércitos de todos os tempos, nos tempos de hoje, o maior poder militar é o Império Romano. Então, comparativamente com o poderio militar dos Estados Unidos, hoje o Império Romano é mais. Entenderam? Fazendo as devidas correções no tempo. E onde está o Império Romano? Virou pó. Né? Virou pó. É assim, tudo passa. A gente olha para o céu, nossa, tem muitas estrelas, que a gente, nossa, que estrela bonita, essa estrela já está apagada, já morreu. Só que ela está tão distante que a luz continua viajando. Né? Se o sol parasse de brilhar agora, nós veríamos a luz dele por 8 minutos e 18 segundos ainda. Olha que bom. Bom, acabou, mas a gente vai ter 8 minutos de luz ainda. Aproveitar. E o sol está ali. 150 milhões de quilômetros da gente. Um dia eu vou trazer uma palestra que eu tenho sobre isso, né? Mostrar essas grandezas astronômicas que a gente se sente nem grão de areia. Sente uma substância que nem um microscópio eletrônico consegue enxergar. Né? E nos achamos. Nos achamos. Mas há três coisas que vêm de Deus e são imutáveis como Ele. 3 coisas que resplandecem acima do reflexo das glórias humanas: a sabedoria, a virtude, o amor. Aqui, ó. Conquiste-os pelos seus esforços e, alcançando-os, elevar-se-á acima do que é passageiro e transitório para desfrutar do que é eterno. O Eurípides Barçanufo leu essas linhas aqui também que nós estamos lendo agora e tomou uma decisão imediatamente. Muito grande, importante. Né? Exatamente, é muito significativo esse exemplo. Né? Muito significativo. Sobre a dor. É por nossos erros e nossas fraquezas, cujas consequências recaem sobre nós, por nossas quedas e nossos reerguimentos, pela dor, a alegria e as lágrimas que, pouco a pouco, a educação da alma prossegue. Nosso juízo se forma e nossa vontade se fortalece. Então, em verdade, usa-se a palavra sofrimento dentro desse processo e tem muita gente que acha que a gente precisa sofrer para evoluir. Isso não é verdade. O sofrimento é uma percepção de cada um. Eu posso dizer que eu estou sofrendo muito. Vocês não imaginam como eu estou sofrendo. O que aconteceu? Estou com uma dor aqui nesse dedo. Um sofrimento atroz. Se vocês tivessem essa mesma dor que eu tenho, vocês estariam chorando. E eu estou aqui. Vocês iriam por dentro. Mas peraí. Tem tanta gente com problema 100 vezes pior, 200 vezes pior, e muitas vezes estão lá com um sorriso estampado na face. Se Chico Xavier estivesse aqui agora e nós perguntássemos: Chico, você sofreu durante a sua encarnação aqui no Brasil? Não sofri. E a gente sabe que ele passou por muitas dores, muitas dificuldades desde criança. Dificílimas. Então é uma questão de percepção. Agora, enfrentar obstáculos, eu prefiro usar isso. Obstáculos, dor, sim, dor é uma coisa concreta. Né? Desafios, isso sim. O homem, frequentemente, sucumbe à tentação. Ele escorrega, mas se reergue. E de
suas provas resultam pouco a pouco a experiência, a beleza moral, todas as riquezas que Deus nele colocou. O sofrimento é o grande retificador de nossos erros e de nossas faltas. Você fala, você está falando de sofrimento, mas aí está aqui a palavra. Sim. Um outro ponto que eu não vou me adentrar agora é o seguinte: a questão da linguística é uma coisa muito complexa. As obras que nós temos produzidas por autores franceses, elas foram traduzidas por diferentes tradutores. Tem palavras que têm N sinônimos. Então cabe a nós sempre interpretar o que está escrito e não se fazer como um ator. O ator decora o texto e ele não pode improvisar. Um ator de televisão, de cinema, ele não pode improvisar. Ele não pode tirar a vírgula, porque se tira a vírgula, às vezes você muda totalmente o sentido da frase. Então, no estudo, a gente tem que levar em consideração as questões linguísticas, as questões idiomáticas. Certo? O que importa é o sentido que nós damos àquilo que nós estamos lendo. A Terra é um mundo de provas e de reparações, onde as almas se preparam para uma vida mais elevada. Não existe iniciação sem provas, reparação sem dor. Somente elas podem purificar a alma, consagrá-la, torná-la digna de entrar nos mundos felizes. Eu dou sempre um exemplo para vocês, uma parte de vocês já me ouviu dizer o que eu vou dizer agora. Se você quer condicionar, se você é sedentário, você quer se condicionar fisicamente, o que você tem que fazer? Criar coragem e fazer atividade física, né? É fácil? Não é fácil. Cansa, dói a musculatura, sua. Um atleta profissional ele tem que se alimentar direitinho, dormir direitinho, adiós baladas, né? Se você quer verdadeiramente condicionar seu corpo físico. Espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. A gente vai ficar esperando que o milagre acontecer e eu me tornar um anjinho da noite para o dia? Isso não acontece, não vai acontecer jamais. Então, por isso que enfrentar o peso que as pessoas levantam lá na academia, toda a parte que a gente observa nas atividades físicas, são isso aqui, as nossas dores, os nossos desafios, as nossas dificuldades. A gente enfrenta e aprende e cresce. É assim que se cresce espiritualmente. Não te direi, olha lá, não é para procurador, certo? Não te direi, procure a dor. Porém, quando ela te procurar, inevitável em teu caminho, acolha como amiga. Difícil, né? É só ler o Lenin para colocar isso. Aprende a conhecê-la, apreciar-lhe a beleza austera, a descobrir seus secretos ensinamentos. Aprende a sofrer. É isso. Agora, o que nós aprendemos muito bem? A reclamar. É assim que nós estamos ainda. Né? Não é assim que nós somos. Nós estamos assim. Porque vós sois deuses. Jesus disse isso e os cristãos não entenderam até agora o que ele quis dizer. Realmente ele está afirmando que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, eu já falei muitas vezes aqui, Deusinho somos. Se somos filhos de Deus, Deusinho somos. Se a gente interiorizar isso, a autoestima que está lá embaixo vai bater no teto, vai estourar a telha e vai subir mais ainda. Entenderam isso? Porque a gente se acha, muitas vezes, quanta gente se acha diminuída, a pior pessoa do mundo, que eu não sou nada, né? Eu não sou nada nessa vida, não sei o que, como não é nada. Vós sois deuses. Não existe um espírito que não seja filho de Deus. E nós somos co-criadores. Aí vem uma responsabilidade aqui para o ombro, para as costas. Se Deus é o Pai, é o Criador, nós somos filhos dele, nós somos co-criadores. Tudo que nós já fizemos no planeta Terra, quem fez, materialmente falando? Quem construiu isso aqui? Quem desenvolveu a engenharia? Quem desenvolveu a medicina? Todas as ciências da saúde? Todas as ciências exatas? Tudo. As artes? Quem? Nós. Deuses. Co-criadores. Então a gente constrói coisas boas e coisas ruins. Porque nós estamos na fase de aprendizagem. Então não adianta a gente ficar repetindo. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso Mestre.
É só repete. Quer dizer, estou falando de maneira geral, né? Não adianta repetir, sem interiorizar, viver isso, viver a magnitude de ser filho de Deus. Não é brincadeira, uma coisa muito séria. Agora eu vou pular um pouquinho. Olha isso aqui, ó. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Não disse ele: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem? Nós estamos longe disso. O amai os vossos inimigos é um capítulo do Evangelho que a gente prefere pular, né? Vamos pular isso aqui, porque amar os amigos é difícil. Imagina amar os inimigos. Só Jesus mesmo. Só ele. Porém, vós sois deuses. Jesus já esteve no nível que nós estamos hoje. E queiramos ou não, estaremos um dia no nível que ele está hoje. É essa a dinâmica da evolução. Né? É essa a dinâmica da evolução. Sobre a educação, eu vou pular também um pouquinho, tanto horário. O Marcelo está dormindo lá já. Olha, aqui eu vou mostrar. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, a visível e a invisível, encarnado e desencarnado, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Agora, olha como é poético. Os preceptores da humanidade, ou seja, os orientadores, os mestres, têm, pois, um dever imediato a cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, pelo seu discurso funesto, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Fala a verdade. É uma coisa maravilhosa. Aquilo que eu falei no início para vocês. Isso está nessa outra obra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E tem uma outra obra que quem tiver interesse em ler, Leon Denis, muito interessante, que foi editado pela Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. Chama-se assim... uma nova visão do problema do ser e do destino da dor, 100 anos depois. 100 anos depois, ela foi publicada 100 anos depois que foi publicado por Leon Denis o problema do ser e do destino da dor original. Então o que eles fizeram? Eles pegaram vários autores que comentam cada capítulo do livro do Leon Denis. Então ficou uma obra muito bacana, muito boa mesmo. Então quem tiver interesse eu recomendo. Aqui eu vou pular. Eu posso pular. Por mim, eu posso ficar aqui até a meia-noite. Isso aqui, ó.
Isso aqui é um tema muito polêmico, né? Que eu posso um dia trazer esse tema específico. Então vamos ver o que ele diz. Ó. No momento em que convém, acima de tudo, revigorar as energias enfraquecidas, fortificar as almas para as provas futuras, não é uma amarga ironia dizer ao homem que ele é um joguete das forças ambientes, uma espécie de autômato dominado por diversas influências contra as quais ele é fraco para reagir? O que ele quer dizer com isso? Se nós interpretássemos, como normalmente interpretamos, o determinismo, né, como sendo assim, bom, eu sofri um acidente, ou eu fui assaltado, eu desencarnei porque atiraram em mim. Ah, mas isso tinha que ter acontecido. Então o que acontece? Os causadores, os criminosos, estariam a serviço do alto. Bom, isso é para pensar, para refletir. Não estou aqui, aquilo que eu digo, quem vem aqui, olha, não impõe. No Espiritismo não se impõe conhecimento. Se coloca subsídio para reflexão. Aí alguém poderia dizer, mas isso está escrito, está errado? Não está errado, não está escrito. Nós aqui interpretamos muitas vezes de uma forma um pouco distorcida. O Leon Denis é muito claro nisso aqui. Existem vários autores espíritas que colocam da mesma forma. Então, de uma maneira geral, a gente, conforme eu disse, a gente poderá voltar e conversar sobre esse assunto com calma, uma palestra, um seminário sobre isso, mas, de uma maneira geral, o que é determinismo? São as leis divinas. Isso é irrefutável, é imutável, irrevogável. As leis de Deus são irrevogáveis. E o que são leis de Deus? As leis morais, as leis materiais. As leis da física são leis de Deus. As leis da biologia, da química, são leis de Deus. Ah, não, foram os físicos que fizeram as leis da física. Não. Os físicos estudam as leis da física, que são divinas. Quem criou o universo? Quem criou o universo? Quem explica a harmonia de tantos astros, trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, planetas, satélites dos planetas? Quem criou tudo isso, essa harmonia? Já imaginasse se um sai da sua órbita? Caos. Não é acabou o mundo, acabou o universo. Teria acabado o universo, acabaria o universo. Então quem rege isso? As leis da física. Entenderam? Então o Espiritismo é isso, é romper as barreiras, romper as cercas que nós temos, os muros que nós construímos ao nosso redor, para enxergar a criação de Deus como o universo mesmo. A gente fala a casa do Pai, mas não entende o que é o universo. Então não tem, por exemplo, dou esse exemplo, né? Ah, será que não tem jeito de revogar a lei da gravidade, já que você falou que a lei da gravidade é divina? Claro que é divina. Não dá para revogar porque é uma lei divina. Ah, mas vamos pedir para Jesus. Não vai, ninguém vai revogar. As leis de Deus são irrevogáveis. Se a gente conseguisse revogar a lei da gravidade, a gente resolveria muito problema, né? Ninguém cairia, ninguém fraturaria, né? Não teria nada de problema nenhum. A gente flutuaria, já vomitaria antes de desencarnar. Olha que maravilha seria. Mas é uma lei de Deus. Entenderam? Isso é para reflexão. E ele coloca, veja que ele coloca de uma forma bem enfática aqui, né? Bem enfática. Vamos ver o que tem à frente. Não é uma linguagem condenável declarar aos criminosos, aos depravados, aos perversos, a todas as feras com aparência humana que desolam a terra, que eles não são responsáveis por seus atos? Olha, eu vou colocar uma coisa muito grave para vocês. Grave. Porque essa internet, ela dá margem a tudo. Coisas boas e coisas ruins. Eu já vi vídeos ditos espíritas, inclusive pessoas vieram muitas conversar comigo. Você viu aquele vídeo? Então um deles foi na época da Covid. Uma amiga mandou, falei, você viu isso aqui? Eu já tinha visto, porque vários tinham mandado. Dizendo assim,
que a Covid tinha sido mandada por Deus, porque nós não estávamos respeitando, ou seja, evoluindo como deveríamos, para a gente acordar, despertar. E aquelas pessoas que desencarnaram pela Covid, na época, estava acontecendo, é porque elas tinham que desencarnar mesmo. Porque são os espíritos de mais baixo nível que estão sendo exilados da Terra. Aí eu expliquei para ela, dentro dessa linha aqui. Eu falei, não é isso. Na minha visão não é isso. Eu respeito quem pensa diferente, tudo bem. Na minha visão não é isso. Em suma, ela falou, Edson, não sabe o peso que você tirou do meu coração. Mas por quê? Porque a minha mãe desencarnou de Covid. Vocês perceberam que isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Então as pessoas precisam pensar antes de colocar alguma coisa. E agora aconteceu a mesma coisa. Um vídeo que me mandaram também, por várias fontes, dizendo, não, esses civis, crianças que estão morrendo lá na faixa de Gaza, faz parte dos espíritos que estão sendo exilados da Terra. Então o que a gente faria? Vocês estão sofrendo à toa, gente. São espíritos maus, você tem que ir embora da Terra. Quem somos nós para julgar? Porque a gente poderia chegar e dizer assim, tem 375 milhões de pessoas passando fome na Terra nesse momento, que é esse o número. Não se preocupe, porque elas têm que passar por isso. Então tá bom. Então eu vou pegar toda a literatura espírita e jogar no lixo, porque está errado. O primeiro que eu vou jogar é o céu e o inferno. Eu jogaria. Por quê? Porque lá está escrito, somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Então nós vamos ter que votar e decidir. É pela educação ou é pelo castigo? Como que funciona isso? Agora, é claro que isso é complexo. Tem determinadas coisas que a gente atrai mesmo. É outra história. Por isso que eu falei, é um negócio complexo, não é simplesmente. Eu estou jogando para vocês, para a gente pensar. Certo? Não é fechar a questão, não. Mas eu estou jogando para a gente pensar. Como é que chama o nosso irmão aqui de Bauru? Fugiu também. Tem TV da morte? Não, é o autor. O espírita é conhecido, tem vários livros. E Richard Simonetti, ele pensa do mesmo jeito. Não, pensava não. Continua pensando. Continua pensando. Ele escreveu uma matéria na revista, acho que Internacional de Espiritismo, foi uma pergunta e resposta sobre aquela, lembra a boate de Santa Maria lá no Rio Grande do Sul? Então, porque todo mundo dá, porque as pessoas que estavam lá tinham que morrer daquele jeito. Ele contesta totalmente. Contesta totalmente. E outros autores. Mas é para a gente pensar. Estar contra tais teorias que, em lugar de despertar as consciências que dormem, em lugar de restituir a coragem aos desesperados, deixariam o homem sem defesa nos combates da vida e precipitariam sua degradação moral e sua queda. Porque assim, Edson, mas você fez aquilo para aquela pessoa. Eu sou o instrumento de Deus. É mais ou menos isso. Porque ele tem que passar por aquilo. Bom, então não é educar, porque educar é mais difícil. Realmente educar é mais difícil, ou não é? Né? Educar é mais difícil. Não, certamente os sutis raciocínios, os engenhosos sofismas dos deterministas nunca conseguirão fazer desaparecer das almas vacilantes sua iniciativa, sua força moral e enganar o homem honesto sobre suas responsabilidades. É isso, nós temos responsabilidades sobre a ótica evolutiva. Sofisma é argumento falso. Né? Nós usamos argumentos falsos que nos enganam, nos enrolam. E agora, finalmente, sobre a morte. Aqui tem duas partes. A primeira parte, ele descreve a visão espírita da morte do corpo físico. E depois, que é muito interessante, ele foi publicado uma comunicação dele após a desencarnação por intermédio de uma senhora, uma médium chamada senhora Renê, em que ele descreveu para ela como foi a passagem. Eu já adianto, eu acho que vocês vão gostar. Veja, a morte é uma simples mudança de estado. A
destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, ou seja, do túmulo, abre-se uma nova fase de existência. Ó, essa foto é bem explicativa. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, perispírito, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Será que há sofrimento físico? Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. A dor é do corpo físico. Você pode estar com uma dor agora, eu posso estar com uma dor agora. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. É o caso dos profissionais da saúde. E agora vem o trecho em que ele desencarnou no dia 12 de abril de 1927. E ele deu-se a comunicação dia 8 de julho. Quase 3 meses após. Então, vamos ver o que ele diz. Minha prezada senhora Renê, a impressão que tivestes pessoalmente entre 8 e 9 horas e 15 na noite de 12 de abril é, naturalmente, em decorrência do êxtase, do desdobramento, da alegria, olha isso aqui, da alegria, do deslumbramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Da vida terrestre, com seu movimento orgânico, à vida do espaço, com sua sensação radiosa, há forçosamente, na mudança das situações, um ponto morto que fica em suspensão, em maior ou menor tempo, conforme a evolução, olha a importância disso aqui, ó, estado da alma e a observação do indivíduo. O esforço para evoluirmos é importante em todas as fases da nossa existência, inclusive nessa passagem. Então eu sempre digo, né, nos preparamos para uma festa de casamento, de aniversário, para uma viagem, para fazer um concurso, para prestar um vestibular, nos preparamos para o trabalho, amanhã vamos planejar o trabalho, etc. Acertadamente, tem que fazer isso mesmo, perfeito. Mas a gente não planeja para o momento mais importante, que depende de nós, que é a passagem para outra dimensão. As pessoas se negam a conversar sobre esse assunto de maneira geral. E depois o que acontece? Sofre. Sofre desnecessariamente. É a tal da perturbação pós-desencarnação. Por quê? A gente se sente perdido. Porque nós somos contaminados pela matéria. E quanto mais materialista, pior. Quanto mais materialista, pior. Isso é ponto pacífico. Então, onde que eu parei? Salientando, então, a importância da evolução. Após o momento em que pararam os órgãos que animavam o meu pensamento humano, no minuto em que despertei para a luz do além, tive uma espécie de sonolência, de sono hipnótico. Sentia-me como que entorpecido por condensações de vapor, que formava em torno de mim algo como um casulo fluídico. Meus queridos e bons guias, ele usa para mentores espirituais, ele usa a palavra guias, trabalhavam. Depois, minha respiração deixou meu envoltório carnal e, como um débil fio, desligou-se, sem choque. Sem choque. Sentia então todo o meu ser dilatado, vaporoso, atraído por mãos invisíveis que não eram senão os pensamentos de meus
guias, meus mentores espirituais, o que dilata assim? O perispírito. Esses pensamentos se concretizavam e tocavam o meu espírito sob a forma de emanações luminosas, refletidas pelo perispírito de meus entes queridos desencarnados. Encontros, desencontros, reencontros, queiramos ou não. Não vale escolher quem vai reencontrar. Eu gosto mais daqui. Não tem essa. Esse não vale. Não tem essa. Mas em verdade é assim, ó, quem que a gente encontra? Aqueles que vibram no mesmo padrão. É assim. Mas e se um ente querido está vibrando num padrão maior que o meu? Eu dei o exemplo da mãe do André Luiz, no nosso lar, né? O André Luiz não é que ele não poderia ir, ele não conseguiria. Pode? Posso ver minha mãe? Pode. Mas eu não consigo, sim, você não consegue. Né? Simples assim. Mas ela pode vir até você. Foi o que aconteceu, lembra-se do filme? Então até isso a gente escolhe. Onde nós iremos? Que dimensão? Dimensão cuja frequência vibratória é compatível com a nossa. Mesma coisa, você bota uma frequência no rádio lá, no canal na TV, fala, poxa, mas eu coloquei aqui no canal X, isso aí apareceu o canal Y. Não, você sintonizou erradamente. Então sintoniza corretamente que você vai obter o canal que você quer. É assim. Eu flutuava em derredor deles como o pássaro que sai do ovo, mas que é frágil e dá seus primeiros passos em vossa terra. Havia deixado minha casa carnal e ensaiava as primeiras evoluções no mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Mais do que nunca, meus amigos, sei agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade. Vejam bem isso aqui. De acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé e de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Então veja aqui, mais uma vez a palavra evolução aparece, né? Então da mesma forma que existe quando o espírito renasce dentro do corpinho, pode existir um parto normal, tranquilo, como pode existir um parto distóxico, né? Dificultoso, que tem que fazer cesariana. Aqui é praticamente a mesma coisa, né? Então aqui, rompe a carcaça com maior ou menor dificuldade. Maior dificuldade significaria o quê? Uma saída distóxica. Teria que fazer uma cesariana para o espírito sair. Olha a importância da gente trabalhar a nossa evolução. Porque é difícil conhecer isso aqui teoricamente? Não é difícil. Mas e colocar em prática? Então, o exercício da mente, fazendo aquela analogia que eu fiz do exercício do corpo físico, é fundamental. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Cada um de nós impõe a velocidade que quiser no seu processo evolutivo. Eu sou mais folgado, então aquilo que você consegue evoluir em 10 anos, eu falo, eu vou demorar 500. Eu tenho livre-arbítrio, eu aprendi nesse sentido que eu tenho livre-arbítrio, você vai falar assim, não, 500. Daí vem aquela história da escada, né? Quanto mais você sobe, mais leve fica o fardo. Aí estimula, quem sabe. Bom, gente, eu não vou parar por aqui. E agradeço mais uma vez, Solange, a oportunidade de estar aqui nesse momento festivo para casa do irmã Anastácia, do Centro Espírita Irmã Anastácia. Tanto eu como o querido irmão, repito e sempre repetirei, Jairo, sentimos uma alegria muito grande de estarmos aqui nesse momento, sempre com vocês. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre. Que assim seja.